Exato neste momento, enquanto os moçambicanos choram porque não lhes foram dados os resultados eleitorais que esperavam, os botsuaneses choram de muita alegria. Botsuana faz história ao reconhecer o resultado das eleições ganhos agora pela coligação para a mudança democrática no Botsuana. Depois de 58 anos de hegemonia, afinal de contas, é possível alternar o poder por meio das eleições e Botsuana mostrou isso. E como é que Moçambique, Angola e outros países africanos podem replicar este exemplo? E o Botsuana sempre foi exemplo de democracia para a África ou só aconteceu agora? Saberemos aqui. Em Moçambique há dois grandes problemas. Apelo à greve geral em Moçambique começa a esvaziar prateleiras. Está a começar a faltar comida em Moçambique, há protestos todos os dias. Venâncio Mondlane corre risco de perder lugar no Podemos. Também veremos aqui. Ainda em Moçambique, vale dizer que a Frelimo parece que está a negociar com o Podemos uma possível conversação para o fim das manifestações, para a paz em Moçambique. E se isto acontecer, se a Frelimo negociar com o Podemos, vale dizer que segundo informações, a conversa está a acontecer entre o líder do Podemos, que não é o Venâncio Mondlane, e a Frelimo. Se este senhor, líder do Podemos, aceitar negociar com a Frelimo o fim das manifestações e o Podemos tomar o poder no Parlamento, Venâncio Mondlane perde a base, fica sem tudo o que ele fez, possivelmente não poderá conseguir amanhã criar um novo partido, porque ele está a trabalhar em um terreno alheio, construiu a sua casa em um terreno alheio. Esperemos que, de facto, que o senhor líder do Podemos não aceite a conversação sem que Venâncio Mondlane seja aqui incluído. Vamos começar pelo Botsuana, depois falaremos de Moçambique e não só. Ok? Faz like, subscreva-se, faz favor, ativa as notificações para não perderes o próximo vídeo. E o mais importante, quero te convidar a fazeres parte do meu grupo privado, lá onde você, sem te preocupares com as notícias, receberás no teu WhatsApp uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Comentários dos principais tópicos, meus comentários, também comentários do pessoal da comunidade, sem contar com os descontos que terás nos meus livros, nos meus cursos, em reuniões mensais. É uma reunião onde te ensino, te ajudo a criar em ti, desenvolver em ti o hábito, o gosto da leitura. Ninguém terá análise crítica se não desenvolver em si o hábito da leitura, porque é a leitura que vai despoletar em ti esta capacidade de poder analisar qualquer facto. Por apenas 1000 kwanzas mês, clica aqui no primeiro comentário, eu falarei contigo pessoalmente, fazeres parte do meu grupo privado, que é, até o momento, o maior grupo de sérvios africanos que falam português, por apenas 1000 kwanzas ou 3 euros mês. Esta tela aqui é para você publicar o teu produto, o teu negócio, para que possas ter mais visibilidade, para que possas aumentar as tuas vendas, porque aqui a tua marca vai ser vista todos os dias por mais de 1000 pessoas. O meu e-mail está na descrição, este aqui é o meu Instagram, se faz favor. No Botsuana, vale dizer que há 8 anos depois da governação do Partido para a Democracia do Botsuana, o senhor Mogetse Masisi reconhece os resultados antes mesmo da Comissão Nacional Eleitoral Independente divulgar os resultados. Com as projeções, ele já disse, reconhece os resultados, vamos aceitar a transição pacífica e deu as boas-vindas ao Sr. Bocó, que também, atenção à jogada, concorreu às eleições por meio de uma coligação, ok? E é a coligação para a mudança democrática. Ponto. Será que no Botsuana sempre houve transparência nas eleições, uma vez que Botsuana é a maior democracia da África? Porque desde a independência, de 66 até hoje, sempre existiu o multipartidarismo. Diferente de Angola, onde aconteceu um período de monopartidarismo e depois, com meio da luta, guerra civil, não só, surgiu, em Angola, sabe muito bem que a democracia é consequência da luta armada. Houve guerra, depois democracia. Já no Botsuana, fim do processo de colonização pela Inglaterra, já começa o processo democrático, ou seja, o multipartidarismo. A questão que se coloca é, sempre existiu multipartidarismo, sempre existiu democracia, sempre existiu clareza nas eleições do Botsuana. E o que aconteceu agora para, de facto, a situação de perder as eleições e o que os países como Angola, Moçambique e outras Áfricas podem aprender com o Botsuana? Primeiro vale dizer que no Botsuana, sim, sempre houve transparência no processo eleitoral, segundo informações da SADC, da União Africana, da União Europeia, observadores naquele país. A diferença e os problemas aconteciam porque sempre houve desigualdade na distribuição
tanto a nível do orçamento para as eleições, como também a nível de tempo de antena na televisão, na rádio, ok? Ou seja, o partido, a situação, sempre teve maior espaço de antena na televisão e na rádio e sempre receberam mais budget, mais dinheiro para a campanha eleitoral. E isso faz com que você esteja à frente do outro. Se eu tenho muito mais dinheiro para pagar publicidade, se eu tenho muito mais tempo de antena, eu consigo, através da televisão e da rádio, penetrar cada vez mais na mente das pessoas de que eu sou o melhor partido, porque eu não estou a ver outros partidos, que está a ver televisão, ok? E se eu tenho mais dinheiro, mais orçamento, é claro que eu consigo investir muito mais na publicidade, acima de tudo, contratando hoje em dia já influenciadores, outros canais de comunicação privados. Consigo estar presente em todos os outdoors, em toda a ruta dos municípios. Quem tem dinheiro para publicidade consegue cada vez mais fazer com que as pessoas sejam carimbadas com a imagem do partido e naquele dia das eleições só conseguem lembrar do número do partido que eles viram durante todo o processo eleitoral. Razão pela qual, na América, as empresas privadas vão entrando cada vez mais financiando partidos para que os seus interesses não sejam beliscados. E um exemplo mais público é o de Elon Musk, que está a oferecer $1 milhão todos os dias na campanha eleitoral de Donald Trump para que os seus interesses amanhã não sejam beliscados caso os democratas ganhem as eleições. Ponto. Em África, porque ainda existem poucas empresas privadas, poucas pessoas ricas, é claro que o patrocínio das famílias nos partidos também ainda é reduzido. Ponto. Mas, Joaquim, em Botsuana, sempre as coisas correram bem, sim, em função, tirando este pequeno pormenor, e sempre existiram vários partidos. Mas então, por que se sempre as coisas correram bem, por que razão a situação durou 58 anos, se no Botsuana há também problemas da desigualdade, de pobreza, e o diamante não está, as riquezas do diamante não costumam ser divididas de forma igualitária em função do índice de desigualdade que há no país, ou de pobreza. Tudo porque se eu consigo investir muito mais pesado nas eleições, se eu consigo manipular ou não mais a população durante o processo eleitoral, é claro que as pessoas vão votar em mim. E quando o parlamento é constituído grandemente pelo partido da situação, é claro que as leis, os processos, todos irão favorecer o partido da situação. Ora, para houver essa mudança, a oposição precisou juntar-se. Existiram 3 coligações. E uma das coligações ganhou as eleições, ok? Porque muitos partidos, quando se juntam, evitam a dispersão de votos, ok? Têm muito mais budget para a publicidade e conseguiram desse jeito ganhar. Depois também tem a questão ligada ao desgaste, né, de parte da situação, porque os partidos desgastam-se pelo tempo e pelos resultados. Tempo por quê? Porque os líderes dos partidos envelhecem, ficam doentes e morrem pelo resultado das eleições, porque se você é um partido que governa 2 mandatos, 3 mandatos, mas a situação de vida das pessoas não mudam, as pessoas estão a ter mais literacia política e você não está a mudar os resultados econômicos na economia, mas você sempre é o governo, ok? Chegará uma altura em que você fica desgastado, primeiro porque os teus líderes, né, que fundaram o partido já estão cansados, estão mais velhos, segundo porque durante todos esses anos você não conseguiu dar resultados esperados das pessoas, e as pessoas têm muito mais literacia política. Ou seja, chega uma altura em que não tens como continuar no poder, senão mesmo aceitar a alternância, uma vez que estamos em presença de um país em que a democracia é realmente um facto. E o maior pico da verdade foi quando o partido da situação acabou mesmo por aceitar os resultados antes que a Comissão Nacional Eleitoral divulgasse os definitivos. Isso também faz com que eu já reconhecer antes, anulo qualquer estratégia da Comissão Nacional Eleitoral de alterar resultados, anulo qualquer estratégia dos tribunais também poderem aqui apoiar os resultados alterados pela Comissão Nacional Eleitoral. Okay? É aqui o presidente a fazer parte do processo de democracia também no Botsuana. Como lições para Angola, vale perceber que, afinal de contas, é possível existir alternância por meio das eleições, okay? Que a luta, a violência não é a única forma, okay? Se aceitarmos que os partidos desgastam-se pelo tempo e pelos resultados. E 2, se as instituições, como a Comissão Nacional Eleitoral, quiser proteger-se, esta Comissão Nacional Eleitoral vai trabalhar em prol dos resultados, protege-se, respeita-se e desta forma é sim possível existir alternância por meio do processo eleitoral. Ponto. Atenção, o presidente é o primeiro a dar exemplo, como aconteceu no Botsuana, logo ele ao reconhecer resultados antes que a CNE divulgasse os resultados definitivos. Porque se o PR já diz que eu aceito os resultados e parabeniza o oponente, não tem como claramente a CNE e outros órgãos alterarem a vontade do povo. Ponto. Para que isso aconteça, há um processo muito longo onde as próprias instituições devem ter vontade própria de querer respeitar-se para que possam também ser
respeitadas. Ponto. Isso é um processo longo, como eu disse no princípio, que começa, que acontece quando há dois desgastes. Pelo tempo, a nível das pessoas que governam o partido e também pelos resultados eleitorais, aumentando do outro lado aqui a literacia política das famílias. Ponto. Em segundo lugar, falaremos aqui agora do que está a acontecer em Moçambique. Primeiro, vale dizer que há uma corrida aos supermercados que vai fazer com que falte comida em Moçambique. E ao faltar comida, Moçambique vai acabar por ter outros problemas, né? Vai acabar por ter problemas de inflação. Portanto, é aqui a população descontente com os resultados eleitorais e a população que vai estar mais descontente ainda porque está a faltar comida, inflação, e isso claramente pode espoletar outros níveis de manifestações em Moçambique. Ponto. E vale aqui dizer também que quanto mais pessoas em um país vão a manifestações em dias de semana, é um sinal de que, sem dúvida alguma, maior é a taxa de desemprego naquele país. Okay? Porque em países pobres, como Moçambique, Angola, e são países pobres, okay? Se lermos os indicadores macroeconômicos, em países pobres, a população, na sua maioria, trabalha para a função pública. E as pessoas que trabalham para a função pública, para irem às manifestações, têm que pensar 10 vezes, porque podem ser conotadas. Okay? Quer dizer que em Moçambique, e também as pessoas que trabalham no mercado, no setor privado, para ir a manifestações, pensam 10 vezes mais, porque se no país há pouco emprego, quer dizer que se eu faltar ao emprego, eu posso perder aquela vaga de trabalho. Logo, em países onde há emprego, dificilmente as pessoas vão para as manifestações. Quando você olha para Moçambique, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, as ruas estão cheias de gente. É porque naquele país há muita elevada taxa de desemprego. Desculpa aqui a redundância. Ok? E isto é um sinal de que se está a faltar comida nas prateleiras é porque a fome no país vai aumentar. Ok? Porque existe pouco setor da oferta de bens de consumo. Ponto. Aqui em Moçambique, claramente, nos próximos dias vai enfrentar momentos muito mais difíceis ainda. E também alguns poderão fazer muito dinheiro com este processo aqui das manifestações. Quem tem comida vai guardar, vai vender nos dias mais difíceis e claramente venderá aos preços muito assustadores. Mas o que mais aqui assusta Moçambique tem a ver com a notícia ligada à negociação da Frelimo com o Podemos. Okay? Vale dizer que Albino Forquilha, líder do Podemos, que apoiou Mondlane, estará a ser aliciado para uma solução com a Renamo, mas sem o seu candidato. Ou seja, segundo aqui o público, a Frelimo está a negociar com o Sr. Albino para que haja uma negociação para a paz, okay? Para a paz, para o fim das manifestações, mas sem incluir aqui o Sr. Mondlane, que está a dar o rosto, que está a lutar por Moçambique. Acontecendo isso, ok, aqui o Sr. Albino Forquilha, se aceitar o processo de fim das manifestações com a Frelimo, quer dizer que Mondlane vai perder todo o apoio institucional que ele tem. Porque Mondlane construiu a sua casa em um terreno alheio, ok? E não é possível você querer alterar o resultado das eleições se você já não tem partido. Se o Podemos aqui vai para o Parlamento, aceita entrar para o Parlamento, aceita o resultado, Mondlane fica solo, fica abandonado. Toda a sua luta cai por terra. E mesmo que ele amanhã queira criar um partido, lhe será muito difícil em função das questões que ele já levantou. Porque agora ele está a ser acusado como alguém que está aqui a alimentar manifestações, está a alimentar o crime, já, por exemplo, aquele caso de roubo de arma, morte de policial, queima de viatura, tudo isso está a cair sobre ele. Portanto, com esse conjunto de acusações, e se o partido que ele sustenta aceita o resultado sem ele ser incluído, claramente aqui será o fim de Mondlane em Moçambique, até que algum dia haja uma reforma em Moçambique em que a Frelimo perca as eleições e claramente surja um outro ambiente político em Moçambique. Ponto. Logo, esperaremos que de facto o Sr. Albino Forquilha vai aceitar negociar com a Frelimo, sem a participação de Mondlane, e é também verdade que se esse senhor aceitar negociar com a Frelimo sem Mondlane, toda a população, toda a moldura humana que votou no Podemos poderá abandonar aqui o Podemos. Como aconteceu, por exemplo, com a Casa CE, quando saiu o Chivucuvuco, né? Toda a moldura humana que apoiava a Casa CE abandonou a Casa CE porque Chivucuvuco saiu da Casa CE. Tanto que o número de deputados hoje da Casa CE reduziu para quase zero, ok? Porque os partidos são as pessoas. Okay? O líder, o carismático é o líder, ok? Assim como agora na UNITA, a Debate Costa Júnior, se a CJ, por qualquer questão, for retirado da UNITA, a UNITA perde essa UNITA que é.
ok? Se o MPLA sair para o presidente João Lourenço, pronto, agora parece que perspectiva-se dois seres humanos capazes de poder substituir aqui o líder do MPLA. Fala-se do senhor Manuel Homem, fala-se da senhora Vera Daves, fala-se de porque o presidente João Lourenço parece que não quer aqui mais velhos, quer apenas jovens, ok? Se o senhor Manuel Homem chega ao poder da UMPLA, se a senhora Vera Daves chega ao poder da UMPLA, é claro que a moldura humana também vai sofrer uma alteração, para mais ou para menos, em função da popularidade que cada um desses vai poder trazer para o partido. Vai perceber a questão? Situação no Botsuana, há muitos exemplos para que nós aqui replicamos para os nossos países. A situação em Moçambique, há muitos exemplos para que replicamos para Moçambique. Por exemplo, Angola aqui pode perceber que com Moçambique há duas coisas a aprender. A primeira coisa tem a ver com os angolanos devem engajar-se na luta contra a proteção da democracia e proteção dos votos. Proteger a democracia e proteger os teus votos. Ponto. 2. As instituições angolanas devem lutar para que elas próprias sejam respeitadas, ok? Eu, CNE, vou me proteger para que me respeitem. Eu, os tribunais, vou me proteger para que me respeitem. E outro exemplo que Moçambique pode aqui passar para Angola é que se algum dia os angolanos tornarem-se grupo de pressão, esses angolanos, né, podem fazer o quê? Manifestações várias pelas redes sociais. O governo pode, por exemplo, também cortar a internet em Angola e esta informação passa para a haste pública, para a haste internacional daqui naquele país, cortando-se a internet. E é claro que o nome de Angola no ranking sobre a transparência internacional baixa, como também aconteceu com Moçambique, quando a internet foi cortada. Mesmo que a internet seja cortada por questões de chuva, ambientais, questões técnicas, vai se ligar às manifestações, ok? E isso faz com que a imagem do país na haste internacional cai por terra e, por definitivo, se coloca a dúvida nos resultados eleitorais. Cortar a internet é a pior decisão que o governo pode tomar quando há manifestações. Porque você corta a internet no país, mas há pessoas do país, né? Por exemplo, há moçambicanos, há angolanos que não vivem em Moçambique, não vivem em Angola. Eles estão fora. São esses que vão dizer que lá no nosso país cortaram a internet e claramente essa informação passa para a parte internacional e o país começa a ser visto como sendo um país ditatorial. Porque quando você coloca uma fita na boca de alguém, proíbe de falar, claramente está a dizer que não tens direito à liberdade de expressão, o que demonstra claramente o fim das liberdades naquele país. No primeiro comentário está o link para fazeres parte de Sermos Comunidade. Esse é o meu último livro, leia o Lambuza. Se estás na Europa, aproveita porque está disponível na Amazon. E se estás em Angola, um país africano, este aqui é o meu Instagram, peça ali que eu envio para ti onde quer que tu esteja. Estamos juntos, até o próximo vídeo, família.